Brand new banger. Pode falar, tapeando aquele podcast com o selo Notórios Péricles de qualidade. Passando aquela visãozinha monstra sobre o rap nacional. Chuva de Mac, comandado pelos MCs que dominam a cena sem causada. Lucas Pinho, Rodolfo Capelas, irmão. Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Falar Podcast, seu podcast de rap nacional, de trap, boom bap, de R&B, de rap geek, de cyberpunk, de tudo mais. A gente faz a saladinha, o caldeirão do rap nacional, o caldeirão do... Acabei de ajeitar isso, né? Deixa. Tamo juntão, mais um dia aqui, mais uma edição do Pode Falar. Satisfação por ter vocês aqui mais uma vez. E hoje não estou sozinho mais uma vez, quem tá no YouTube já tá vendo. Temos aqui alguém que tá há um tempo fazendo isso aqui, né? Alguém já tá trampando faz um tempinho aí nesse ramo do rap. Ele que faz parte aí do Engrenagem Urbana. Nosso parceiro Samuel Porfírio tá em casa. Salve, mano. Tudo certo? Salve, meu mano. Lucas Pinho, boa tarde pra geral aí do podcast Pode Falar. Samuel Porfírio aqui na voz, representando a Engrenagem Urbana, representando a Coab 2, Zona Leste. Estamos em casa nesse caldeirão aí também. Afinal, esse caldeirão aí serve para ampliar as coisas, né? A gente vai continuando ampliando as ideias e trazendo elas para a renovação. Boa tarde para geral. Satisfação demais ter você aqui. Satisfação por ter separado um pouco do seu tempo aí dessa segunda-feira para conversar aqui com a gente, mano. Da nossa parte, só gratidão. Pô, mas falar de rap, falar de arte, falar de vida, não tem nem por que não falar, né, mano? Ainda mais uma segunda-feira. Normal, né? Normal, mais um dia. É isso. Mais uma semana iniciando aí e daquele jeitão, né? Bora. Aqui a gente começa o padrão perguntando mano, como foi seu ano até aqui, se tá tudo certo, como foi 2022 pra você? Mano, 2022 ele começa primeiramente com um monte de incertezas, né? Por conta dos últimos 2 anos que a gente vive enquanto humanidade, né? 2020, eu tinha muitos planos em 2020. 2021 foi ali, a gente foi colocando os band-aids da coisa, né? E agora 2022 já cicatrizando, a gente tá saindo pra rua e buscando essa orientação no geral, né? Assim, pra mim, é complicado quando você fala desses últimos anos, porque você remexe em várias emoções, né? De quem perdeu, de quem ficou, as consequências que cada coisa trouxe para cada ser humano, né? Mas aí falando particularmente de mim, é um ano que começou bem agitado na questão de projetos, né? Eu trabalho, além da Engrenagem Urbana, eu trabalho com rima nos espaços de MSE, que é de medida socioeducativa, onde a gente encontra jovens, né, meninos e meninas que saem da Fundação Casa e precisam estar nesse processo de reabilitação. E aí a gente entra com a arte dentro desses espaços, né? E aí nesse circuito, né? Nesse não vou falar mercado, porque é um tema bem complicado quando se fala de mídia socioeducativa. Nesse ramo, nessa pasta, eu posso dizer que apareceu bastante projeto, tá fluindo bastante, então a agenda tá bem gorda nesse sentido. A gente tem aprendido cada vez mais. Então dentro dos possíveis, tá bem apertado e bem grande essa agenda de 2022. Ainda mais com o disco que chegou, né? Então, a gente, quando pensa que vai afrouxar um pouco mais, a gente coloca mais trabalho. Então, 2022, comparado com o que a gente tinha no cenário, para nós está sendo um ano muito bom e muito bem produtivo. Tanto quanto estúdio, quanto oficineiro e quanto banda, né? Total. Eu sempre gosto de dizer aqui, né, que tipo, mano, rap sem rua, né, dos últimos 2 anos, né, que é um negócio que, como você consegue fazer isso, né, rap sem rua, né, um meio que não existe sem o outro, então é muito malabarismo, né, pra ter continuado os trampos, e pra esse ano finalmente, né, que nem você falou, né, ano passado muitos band-aid, não sei o que, pra esse ano a gente poder voltar, às vezes, a sementinha de coisa que a gente lá em 2020 queria fazer, poder fazer somente agora, né. Não, e é muito louco porque, assim, você vê que por mais que a gente estava confinado, né, a coisa continua acelerada. Essa aceleração toda também me causa bastante estranheza também, né, porque essa aceleração,
os ouvintes, por exemplo, acreditavam que o fato dos artistas estarem em casa vão conseguir compor a milhão, produzir a milhão, encher a internet de conteúdo, e a coisa não é assim, né? Obviamente que é assim para quem vê naturalidade na sua arte assim. Eu não vejo essa naturalidade. Então, esse processo acelerado, para mim, é muito louco. E 2022 começou tão acelerado quanto, né? Não teve freio, assim. A galera já tava tipo assim, mano, chega de ficar em casa, quero ir pra rua e tal. Aí você começa a driblar tudo isso também. Da mesma forma que, quando você cai isso pras casas de show, pras ruas, pros eventos, todo mundo quer fazer tudo que não fez nos últimos 2 anos. Sim. E ninguém vai. E todo mundo vai estar contratado. Então acaba faltando gente, né? Aliás, sobrando, né? Tipo, o artista que fazia as 3 casas não vai conseguir fazer as 10 que tá chamando ele. Então as casas precisam retomar. E agora abriu para geral, né? Antigamente estava um pouco mais monopolizado, digamos assim. Esse processo de aceleração das casas, contratando geral para conseguir atender as demandas. Então, nesse sentido, essa aceleração é até positiva, mas ao mesmo tempo vai inflar novamente, né? A gente sabe que também não é pra sempre, né? Aquilo tá assim, mas eventualmente vai dar aquela esfriada, né? Então tem que também estar preparado que isso vai acontecer, é tipo um fato, né? Não tem como. Mas pelo menos pra você, a satisfação, né? A gente vai falar ainda do show que acabou de rolar esses dias, mas a satisfação de estar de volta em cima do palco deve ser algo totalmente gratificante, né? Voltar aos palcos, né? É muito louco, porque a gente estava confinado ali a um palco digital, né? Uhum. As lives e tal, e sem aquele calor todo e tal. Então, quando você retoma, é impactante, né? Porque você retoma, você percebe que você ficou um pouco fora de ritmo, né? Então, assim, você fala, caraca, mano, né? O palco é esse aqui, eu tenho todo esse espaço para andar, né? Ó, a porta aqui abriu também, peraí. Você tem todo esse espaço para andar, coisa que você não tinha há pouco tempo, né? Você estava tipo ali confinado a gravar, a editar, a jogar para a internet, né? Quando você volta aos palcos, é isso. Esse dinamismo todo. A troca, né? O artista sem a troca, mano, é muito difícil, assim. Parece que é clichê a frase, mas eu, por exemplo, gravava algumas lives, era uma viagem. Tinha live ao vivo e tinha live gravada. A live gravada era mais aterrorizante ainda, que você não sabia, você tinha que... Salve, salve, família! Boa noite, você tá gravando de manhã. Então, eram várias situações que você tinha que ir driblando, né? E torcer para não acontecer nada de ruim, assim, nada de muito impactante, isso que pudesse soar que você não tá tendo empatia com o momento de alguém. Porque imagina, você tá ali, mó vibe gravando, e aí no mesmo dia, tipo, acontece uma tragédia. E aí você tá, tipo, ali totalmente na outra vibe. Então, assim, tinha vários esses questionamentos, né? Como é que vai ser? Até começar a fazer. Você começa a fazer, você começa a perceber que todo mundo vai entendendo o formato, né? A internet é muito isso hoje, né? Você fica exposto o tempo todo. Qualquer deslize, você pode sofrer uma represália muito grande. E aí, então, quando você começa a entender que o público está entendendo que o processo é outro, que é necessário esse processo, aí você vai ficando mais tranquilo. Mas nada como voltar ao palco, assim. Voltar ao palco é como se você ganhasse a liberdade novamente, assim. Eu nunca fui preso, mas eu imagino que foi a sensação igual ou próxima. Porque é uma sensação diferente. Você encontrar pessoas, você conseguir dialogar em tempo real, ter a resposta, ter um termômetro, ter uma vibração, não aquele silêncio ensurdecedor. Então, o palco, eu acho que o palco, ele é o momento, assim, o momento. Nada é igual, né? Embora o estúdio é muito bom, embora compor é muito bom, o palco é outro momento, é outra situação. Pra você é seu preferido desse processo inteiro da música? Puta, eu gosto de todos os espaços da música. Desde ouvir, desde compor, desde estar no estúdio, desde lançar o disco, dos ensaios. Eu gosto de todo o processo, assim. Eu não gosto do processo burocrático, né? Às vezes é chato pra caramba, né? Imagina. Mas ao mesmo tempo também é legal quando você vê que o seu trabalho tá burocrático, que é sinal que você tá profissionalmente mais próximo da realidade. Quando tá muito também sem a burocracia, você percebe que você tá fazendo e
por fazer, né? Você não tá tendo resposta de ninguém, então você não tá tendo nenhum problema. Quando você precisa da burocracia, quer dizer que você precisa proteger porque está chegando em alguém. Então isso aí também é a terapia que eu tive para conseguir entender a burocracia foi essa. Eu estou fazendo a burocracia é porque a coisa está maior do que começou. Então é isso. Total. Aquele é o chato necessário, né? É chato, mas então, precisa, né? É essencial também pra coisa acontecer. Não, e muito louco, porque eu trampava no escritório de contabilidade. Então, eu trampava ali com nota fiscal, imposto, sei o quê. Quando eu saí, eu falei, mas nunca mais eu quero isso pra minha vida. Mas vou fazer rap, não tem nada a ver com isso aí. Não, aí eu vou fazer só rap agora. Já fazia, né? Mas agora eu fazer só rap. Agora a nota é só uma nota musical, acabou. Aí pra banda, quem faz todo esse processo que conhecia sou eu. Eu falo, que beleza, né? Que viagem, né? Aí hoje eu entendo que todo esse processo do escritório foi importante pra mim. Ou seja, todas as coisas que eu fiz, eu consegui trazer pra minha arte, né? Então, pra mim foi importante também pra caramba. Aquilo, né? A caminhada sempre você vê o sentido depois, né? Quando você olha pra trás, você sempre fala, eu sei agora porque isso aconteceu, pra isso aqui tá acontecendo hoje em dia. O meu último mês ali, os meus últimos 3 meses no escritório, eu gritava, o que eu tô fazendo aqui? No banheiro, pá. Até que um dia eu fui lá e fui demitir meu patrão, que é meu amigo, inclusive, sangue bom pra caramba. Até hoje, troco ideia com ele. Só que hoje faz total sentido eu ter passado lá. Que eu uso totalmente isso dentro da minha arte. Total, saquei, mano. Sou também que gosta de... Gostei quando eu falei dos processos, né? Eu tava imaginando mais o processo de fazer, né? Mas falou algo que é essencial, né? Gostar de ouvir também, né? Que acima de tudo, a gente ama a música. Acho que o amor pela música é o começo de tudo, né? A semente pra você querer fazer é a semente de tudo, né? Eu achei bem legal porque aqui, quem tá vendo no YouTube, né? Consegue ver um pouco do seu cenário, um pouco das suas referências ali de cara, né? Fala um pouco dessa sua coleção aí que a gente tá vendo aí atrás. Puta, aqui eu sou fã incondicional do Tim Maia, então a minha coleção ela começa aqui por Tim Maia, né? Aqui eu tenho todos os CDs do Tim Maia, aí eu começo pelos amigos do Tim Maia, que eu tenho todos do Jorge Ben, todos do Cassiano, alguns do Hildon, Clube da Esquina ali que eu tô vendo de cantinho. Aqui também nessa fileira eu devo ter também Banda Black Hill, aí aqui eu venho Milton Nascimento, Gil, Caetano, Chico, aí eu venho para Djavan, Flávio Venturini, Guilherme Arantes, Ed Mota, Novos Baianos, Marisa Monte, aí começam as mulheres, né? Marisa Monte, Marina Lima, Sandra de Sá. Aqui é só as mulheres. Elis Regina, né? Elis Regina não pode faltar. Aqui também Elis, Gal Costa, Emílio Santos. Aqui já é mais a parte da Bossa Nova. Aqui embaixo eu vou ter os raps, né? Racionais, Black Alien, rap nacional pra caramba que eu gosto. Aí vem a parte de reggae, rock, a nova MPB também. Aí caindo pra Marcos de Castro. Mas ali samba e pagode anos 90, por aí vai. E chegando mais. Todo dia colecionando, chegando mais. Os boxes ali eu tenho aqui Baby Consuelo, Belchior, Jorge Ben, Tim Maia, Elis. É isso. Por cima é isso, ó. Tô decorado, tá bom. O bom é que é decorado. Se sumir aqui, eu sei onde tá cada um. Cara, organizadinho, tudo. Da hora de ver, mano. A organização baseada na filosofia Tim Maia. Assim, ó, esse aqui andava com o Tim Maia, fica perto. Esse aqui não gostava muito, fica pra lá. Gostei. Esse aqui já gravou com o Tim Maia, tá? O Tim Maia já regravou a música dele, vem pra cá. Então, fico nessa. Cada vez que chega um CD, que eu preciso fazer uma nova estante, inclusive, pra isso. Porque eu tô... Agora, tem uma parte ali que tá um em cima do outro que eu não gosto. E aí eu tô aqui negociando com um camarada pra ele fazer uma mesa pra mim, com umas gavetas, mesa em acrílico. Só que ele tá cobrando muito caro, aliás, muito caro não, a mais do meu bolso. Caro não, porque o trabalho do cara é esse, né? Ele tá cobrando um pouquinho a mais do meu bolso, mas eu tô negociando pra ver se sai. Saindo vai ficar bem mais bonito. Ah, tá bom, né? A gente já vê ali atrás tudo a sua bagagem do que você gosta, do que te inspira, né? Então, bem legal isso. Eu sou muito música brasileira, assim, gosto demais, assim, né? Não que as músicas de outros idiomas não me atraem, mas como eu não sei falar inglês e tenho muita preguiça de estudar inglês, eu fico muito na música daqui, porque o texto me chama bastante atenção também. A gente gosta mais do grave, gosta mais da batida, mas eu vou ainda na letra, assim, a letra pra mim ainda é o que me chama mais atenção.
Aprendo muito com as letras, né? Quando você vê o cara tá falando uma coisa, você tá achando que é uma coisa, é outra, ou então traz uma referência que você não conhecia, né? Então, por exemplo, eu ouvia muito Tim Maia e eu não conhecia muita coisa do Jorge Ben, eu conhecia por cima. Quando acabou a coleção do Tim Maia, eu falei, caramba, mano, e agora? O que vai ser, né, mano? Não vai lançar mais CD, né, tal, pá. E aí eu ficava naquela de, cadê? Daqui a pouco, eu falei, vou escolher um outro pra ir comprando. Então, assim, quando eu não encontrava de um, comprava do outro. E aí eu, porventura, mergulhei um pouco mais no Jorge Ben. Nossa, e hoje eu sou tão fanático quanto, assim, porque eu descobri coisas na obra do Jorge Ben, principalmente o lado B dele ali, que eu acho extraordinário, assim. E aí eu conhecia muito mais as mais conhecidas, que talvez na época não me chamavam mais atenção. E agora, conhecendo a obra por completo, Até te atrai mais. eu percebo o quanto aquela ali é importante. Eu falo, puta, faz parte sim, e muita parte. Agora eu super entendo e tal. A minha maneira, obviamente. Né? Então, hoje o Jorge Ben pra mim também ali. Hoje é mais fácil eu estar ouvindo Jorge Ben do que Tim Maia. Acho que tanto que eu ouvi também Tim Maia, assim, acho que o Jorge Ben deu uma repaginada aí. Mas pra mim é similar o trabalho dos dois. Apesar de serem peculiares, similares. Não, e totalmente pilares gigantes da nossa música brasileira, né? E do rap, né? Se você for ver Racionais, Exato. 509E, totalmente Jorge Ben pra ligado. caramba, Tim Maia pra caramba, né? Hildon pra caramba. Cara, quero saber de você um pouco da sua caminhada, né? Faz tanto tempo que você tá fazendo, imagino que você deve ter visto muita coisa acontecer nesse cenário do rap. Então, eu queria perguntar pra você o que você acha da caminhada, do que mudou na cena, lá pra trás, de hoje em dia. Você tem um panorama geral de, nossa, mano, lá atrás isso aqui não era muito assim, hoje em dia é mais. Você tem isso na cabeça? Putz, mano, a mudança... Pera aí, meu irmãozinho, rapidão. Tem um pessoal que tá me ligando aqui, acho que é interessante eu só avisar que não vou conseguir atender. Sem problema, sem problema. Volta aqui, pode ser? Rapidão? Vai lá. Salve! Ó, saí um pouco pra resolver problemas de rap, problemas de hip hop. E bem a calhar. Que é muito louco, assim, né? Eu tô representando aqui um grupo no mês do hip hop. Tô representando ele enquanto pessoa jurídica, né? E é complicado, pra você ter ideia, né? Como que a cultura ainda precisa de muitas melhorias. Eu sou o representante jurídico e automaticamente ele está ligando para mim por conta desse evento. Marcaram o evento e a Casa de Cultura está fechada. E aí, como é que faz? Né? Então, assim, ainda o hip hop ainda é tratado como uma cultura secundária, né? Ainda é uma coisa meio difícil de lidar, né? Então a coisa acontece dessa maneira, assim. Isso falando da velha escola, falando da nova escola, falando da atualidade, falando do início, né? Se a gente tem uma cultura tão rica que já provou várias coisas no decorrer da sua história, como é que a gente tem um evento que é lei municipal, que aí os artistas estão nesse desamparo, chega para tocar e tá tudo fechado, Casa de Cultura, né? É um negócio meio louco, assim. Para iniciar a conversa que a gente estava tendo agora, né? O que eu vejo da cena mudar. A cena muda constantemente. Eu acredito que tem muito o lance político. Quando a gente enfraquece o elo político do rap, né? Quando a gente afasta a nova geração do elo político, a tendência é que a gente tenha menos força e menos intensidade. A gente começa a virar apenas produto, a gente começa a virar apenas entretenimento, que eu acho bacana. Sempre quando me procuram, me perguntam sobre o que eu acho, sobre o que foi, o que é e o que será, é meio louco, assim, porque primeiro que eu não tenho limitação nenhuma para rap, assim. Eu acho que o rap é o rap, ele tem que ser escutado, tem que ser feito da sua maneira. Eu não fico cagando regra para ninguém, assim, porque eu vim de uma geração que já contestava algumas coisas, mesmo chegando, já falava, pô, eu quero fazer dessa forma. Não, mas dessa forma não pode, aqui não sei o que. Mas eu quero fazer, né? Então, assim, eu escutava os rappers que falavam de uma determinada quebrada, que falava de uma determinada situação. E aí, automaticamente, você está escrevendo ali baseado nos seus ídolos, baseado no que você está ouvindo. Só que quando eu saía da minha casa, dentro da minha quebrada, eu via que eu não estava falando
falando sobre a minha quebrada. Eu tava falando sobre a quebrada dos caras, tá ligado? Periferia em qualquer lugar, quebrada é quebrada em qualquer lugar, mas cada um tem o seu DNA, Sim. sua velocidade, sua maneira, seu destaque. E meu rap não tinha o destaque da minha quebrada. Eu falava, caramba, então peraí, aqui, né, eu até brinco, na época eu ouvia muito MVB, eu tava fazendo uma Coab 2 carioca. Só voltava eu falar, qual é, meu irmão? Né, e não era isso, tá ligado? Eu não podia então falar de morro na Coab 2, porque não tem morro na Coab 2. Tem os prédios, né, os prédios de Coab e tal. Não tinha morro, então como é que eu ia falar do morro? Como é que eu ia falar? Não tinha tanto barraco de madeira, tanto barraco, né, pá. Então, como é que eu ia falar disso? Só que eu tinha várias outras mazelas, tinha vários outros sentidos, outros sentimentos. Então, o que eu pensei? Eu posso falar do sentimento que eu tenho pela minha quebrada, só que trazendo referências de fora. Eu comecei a misturar. E isso, para misturar isso lá atrás, era uma luta, né? Porque o pessoal não queria que você falasse, tipo, não, mas você fala de literatura no rap, você é louco. Não, você falar de livro no rap, você é louco, tá ligado? Coisa que hoje em dia é, tipo, tão normal e tão necessário, né? E lá atrás, você vê. Tá ligado? E é muito louco, porque eu sempre falo, né, que em qualquer lugar também. Uma vez a minha mãe tava lavando a louça e tava cantando um refrão que tava na moda, assim, que era o refrão do Polo. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Sim. Aí eu falei, cara, minha mãe tá cantando um refrão de rap, apesar de ser um rap que eu não escuto. Naquela ocasião, então, falei, cara, mas olha que louco, ela tá ouvindo rap, quer dizer que o rap chegou. Se ela acha que a Pirituba tem os vagalumes, é da hora. A Pirituba que eu conhecia é do trem, do RZO, né? O trem assim que era o rap que eu gostava de ouvir. Mas se ela tá ouvindo o vagalume, o rap chegou lá, né? Então eu ouvia o Apocalipse 16, que era rap gospel, mas eu não ouvia como rap gospel, eu ouvia como rap. Então, se eu ouvia muita treta, pra mim era igual H. Ácido do DMN e era bate-cabeça, não eu tava pensando em espiritualidade, em Jesus vai voltar ou não. Eu ouvi o Apocalipse 16, a mensagem dos caras achava positiva, legal, pá, mas eu não pensava em ouvir pensando em religiosidade. Eu ouvia como rap, boom bap, a levada do Pregador Lu, caramba, o DJ, pá, não sei o que, as participações. Agora, se era gospel, se não era, se era ateu, pra mim tava indiferente a essa situação religiosa, era parte pra mim. Entendi. Né? Então, assim, eu sempre acho que há espaço pra todo mundo. Né? Eu não gosto de ficar assim, não, o rap tem que ser assim, tem que ser assado. Eu acho que existe o rap que faz sentido eu ouvir, o rap que faz sentido eu não ouvir, mas eu jamais vou ter que barrar o cara a fazer. Até porque a música, ela vai mudando, a pessoa pode mudar o jeito de fazer, a pessoa pode mudar o jeito de pensar, ou eu também. Eu posso um dia samplear um rap que eu não gosto, tá ligado? Então, assim, às vezes uma música que você acha assim, essa música é ruim, essa música não presta, aí vai alguém, ouve, sampleia e faz uma outra música, é parte daquela música ruim que você não gostou, tá ligado? Então, era muito louco isso, quando você comprava o CD ou o vinil de beat na galeria do rock, para quem é de São Paulo, era comum você fazer isso. Só que aí hoje, quando você vai começar a produzir, aí você cata um brega ou um axé e vai produzir, se você mostrar pra galera, você for fazer uma live mostrando como você está produzindo, a pessoa vai estar metendo pau antes de ouvir o resultado. Não, mas tô sampleando o El Chan, tá tirando, pá. Mas você não sabe o que se vai se transformar aquilo. Aquilo vai transformar uma outra ideia, uma outra coisa, sabe? Então, assim, quando se fala de velha, nova escola, quando se fala da cena, eu acho que a cena, ela tá como ela tem que caminhar. Azar de quem não respeita, né? Azar de quem acha que o momento vai ser eterno. Porque sucesso é muito efêmero, né? É muito efêmero. Tem muito rapper famoso aí hoje que não toca em lugar nenhum. E é famoso, né? E às vezes você não é famoso, tá tocando. Né? Você não é famoso e tá se sustentando, né? Então, assim, a fama é muito efêmera. E quem não estiver atento a isso vai cair no mesmo calabouço que vários caíram. E quem tá falando isso aqui não é um cara pensando, o cara é frustrado porque nunca estourou, não é isso. É uma situação que se vier o reconhecimento nacional, ele tem que vir acoplado de muito trabalho, de muito esforço. Eu tenho que aceitar o reconhecimento, mas não posso estacionar nele. Tem gente que infelizmente estacionou porque deslumbra mesmo, vê a coisa, agora eu sou conhecido, não preciso mais.
tem gente que faz uma história e acha que é uma boa e vai, e fica, né? E a coisa mostra cada vez mais que quem está é porque continuou, independente de quantas vezes estourou, de quantas vezes estava com o nome lá no topo, a pessoa que quer continuar, ela continua pensando em se manter ali, né? Em trabalhar, em fazer o quanto antes, o quanto mais. Quem pensa ao contrário fica lá. Tem gente que está estourado em 2002 ainda, tá lá. Então ele continua com o mesmo sucesso, continua com a mesma roupa que tá no vinil ainda. Fala, caraca, nem a roupa se desfez, porque precisa desse reconhecimento. Então é um negócio meio louco, assim. Quando fala no geral da arte, né? Para onde a sua arte está indo, eu acho que tem muito isso. Total, mano. Eu enxergo bastante muitas das coisas que você falou, completamente das coisas da cena. E é algo que eu compartilho muito, né, comigo mesmo, de... É normal, tem coisas que você não vai gostar. Isso é natural do ser humano. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas tem um negócio, mano. Não é porque eu não gosto que não devo desrespeitar aquilo. Fala, mano, eu não gosto, é lixo. Mano, eu não gosto, é isso, suave. Se você gosta, tá tudo certo. E eu não gostar não faz aquela arte ser pior de alguma maneira. Só não é pra mim e tá tudo certo isso. Acho que respeito é a base de tudo. E complementando algo que você disse também sobre números, esse tipo de coisa. Quantos artistas não têm os maiores números e os artistas dos clássicos? Tem discos que mudaram a história do heavy nacional pra sempre, e são marcos que vai passar muitos anos pra frente e ainda vai estar lá, e ainda tá nativa e ainda tá fazendo acontecer. Tipo, mano, muitas das participações do disco novo do Engrenagem ter lendas, gente que, mano, quem conhece sabe, e quem não conhece devia conhecer, é basicamente isso, tá ligado? Edu, você vê, você cita, né, o Sombra, aí você cita o Marcão. O Marcão hoje faz uma coisa que eu não lembro de ter visto, né, que é alguém fazer parte de 2 grupos renomados da cena rap, né? Ele hoje é do DMN e ao mesmo tempo ele é do Realidade Cruel. Então, assim, aí você fala, caramba, dois tipos de vertentes de rap diferentes, 2 públicos diferentes, com histórias diferentes, com ideologias, de repente, próximas, né? Talvez por isso que ele esteja nos 2. E trampando também no seu disco solo, trampando nas participações, tratando quem está chegando com o máximo respeito, que é isso que foi ensinado. Né? Então, quando a gente divide o palco com esse tipo de pessoa que passou por um momento histórico do rap e se mantém ainda dentro da arte, se mantém ainda dentro da cultura e fazendo o seu melhor, quando a gente recebe, quando é aceitado o convite, a gente enxerga que o nosso valor também está nisso. Total. Os caras não vão arriscar todo o tempo de carreira vou lá participar com os moleques lá e tal, né? Os moleques pouca gente ouve e tal, porque não faz sentido nenhum. Mas quando os caras estão aqui, é porque já viu a nossa caminhada em vários outros rolês. Não tem porque os caras colar com algo que eles não acreditariam, né? Total, tá ligado? Total. E se você cata as letras dos caras, você fala, caramba, é uma pena que isso aqui, de repente, não chegue pra tanta gente que deveria, de repente, escutar. Mas também é o meu modo de pensar. De repente também não é para tanta gente, de repente é para pouca gente. E pouca gente é importante também. Quem sabe tá chegando em quem precisa chegar. Que seja o mais importante. Às vezes é isso, assim. E quando eu divido uma track com um Marcão e com um Sombra, os meus primeiros grupos foram inspirados no DMN e no SNJ. Aí eu vou entrar no estúdio, eu olho pro lado, tá o som, eu olho pro Marcão e falo, caramba, aí eu me volto lá atrás, moleque de 15 anos, eu tinha um grupo tal, outro grupo assim, aí eu penso nos caras que pararam, estavam ali comigo, os caras que sonhavam igual eu. Falei, caramba, mano, então depois de tanto tempo eu tô no estúdio com os caras, e a vivência com os caras é essa, e não saio decepcionado, também tem isso, né? O grande problema é você ter um ídolo e você sair decepcionado. Putz. E não, quando os caras colam no seu estúdio. Não foi nenhuma música do CD, os caras mandaram a voz. Não que isso seja errado, porque cada um tem a possibilidade de chegar e falar assim, mano, vou gravar no meu estúdio aqui, porque eu não tenho tempo, mas eu quero participar do disco, da hora. Mas todos fizeram questão de vir gravar. Não, quero ir aí gravar,
quero ter uma vivência com vocês aí e tal. Então, todos veem no O nosso que torna mais estúdio, especial gravou, ainda, né? curtiu o rolê, curtiu o momento, vieram ensaiar pro show, fizemos o show, tá? Enfim, a gente trouxe uma vivência. Além da track, existe uma vivência, tá ligado? Às vezes o pessoal até pensa, mas você tá gravando com vários caras conhecidos, várias minas conhecidas e pá. Já me perguntaram se eu paguei para eles gravarem. Eu falei, não paguei, mas pagaria. Se eu tivesse um dinheiro, eu pagaria sim, não tem problema. Mas paguei com outras coisas, né? Paguei com amizade, paguei com respeito, paguei com credibilidade. E tudo isso também é uma moeda de troca, né? Quando os caras também vêm com a colaboração e vêm com a possibilidade de trazer esse empenho pro CD, tá ligado? De trazer toda essa vivência também, os caras estão contribuindo demais. Pra mim, que começa um grupo pensando em 2 grupos e tô gravando com 2 ícones de cada grupo, tô, pra mim, maravilhado, assim, tipo, são coisas que isso não paga. Às vezes você estourar uma música vai trazer vários recursos, vai trazer várias vivências, mas às vezes no valor sentimental e emocional não atinge. É aquele papo clichê, mas é a realidade, né? Tem coisa que não tem medida em dinheiro, não tem como você medir o preço. É algo que marca a vida pra sempre. Exatamente, isso não me afasta a vontade de querer que a coisa vá para uma expansão maior. Se eu falar isso aí, eu tô mentindo. Claro. Eu faço música pensando numa expansão, mas eu não faço música pensando em fama. Faço pensando na expansão da arte e poder encontrar mais pessoas. Eu acho que quanto mais expandir sua arte, mais pessoas que você é fã, você vai conhecer, mais pessoas você vai reconhecer e mais pessoas você vai ter a troca, né? Então acho que é isso. No fim das contas é isso. E o rap tem um amor envolvido, tem tudo mais, e é seu trabalho. Então, claro que tem dinheiro envolvido, e lógico que tem que ter dinheiro envolvido, mas também não é só isso a base. Quando você começou, quando era a parte dos sonhos de quero fazer isso, posso que o dinheiro não era a primeira coisa que você estava imaginando, era totalmente esse universo primeiro, né? Eu não enxergava nem como o trabalho. Eu enxergava mais como uma filosofia, um estilo de vida. Na minha cabeça funcionava assim, eu vou trampar no escritório e vou fazer rap. Com o dinheiro do escritório eu consigo ir até o show. Então eu nunca tinha pensado em, mano, de verdade assim, eu chegava, ia tocar e tal. Quem me falou a primeira vez, não falou sobre dinheiro, mas falou sobre ter um recurso para tocar, foi o Viegas, tá ligado? Eu comecei a tocar com o Kiko, comecei a fazer alguns trabalhos com o Kiko, que é o tecladista da banda. E aí, nesse meio tempo, ele foi fazer uma apresentação com o Viegas num baile aqui na Quebrada, na época. Eles iam abrir o show do Tio Juana. E aí me chamaram pra participar e tal. Aí eu falei, quanto que é pra entrar lá e tal? Cara, não, 5 conto vai ser a entrada, eu acho. Mas eles nem entenderam porque eu perguntei isso. Na minha cabeça, eu ia ter que comprar o ingresso pra ir cantar. Olha que negócio louco. E eu tava duro esse dia. Eu falei, putz, mano, eu levei dinheiro pra entrar e a condução. Aí fui de carro, já economizei o da condução à ida. Falei, tá bom, pá. Quando foi, entramos, falei, paga na comanda a saída. Eu falei, tá bom. Me deram uma comanda lá e tal, não tinha nem entendido que a comanda tinha um recurso lá. Daqui a pouco chegou uma torre de chopp e uma batata frita. Aí eu chamei o Kiko de lá e falei, mano, eu tô sem dinheiro aqui agora, mas semana que vem eu recebo, eu pago. Cara, eu vou pagar o quê? Uma batata aí, o chopp. Não, isso aqui é nosso, cara. Aí eu falei, vocês ganham pra tocar e tal? A gente ganha aqui ganhamos ajuda de custo, né, da gasolina, um cachê pra todo mundo aqui, a batata e o chopp aqui, mano, da casa. Aí eu falei, caralho, mas eu nunca ganhei nada, mano. Vou tocar nos picos de rap, saio da leste, vou pra sul, saio da leste. Mano, eu que pago tudo, o almoço, tudo. Os caras, não, tá errado, mano, você tem que rever isso aí. Aí foi que eu comecei a andar com os caras de outro segmento, que não tinha medo de falar, tem que ter ajuda de custo, tem que ter a gasolina, tem que ter o camarim lá com água, minimamente, é coisa básica. Na minha cabeça, ter isso aí era... Mano, e é o mínimo, né? Tipo, é o mínimo pra você fazer. Quantas vezes eu passei embaixo de catraca pra ir cantar, mano? Tá ligado? E longe, lugar longe e tal. Aí eu falei, caraca, olha como que o bagulho é. E era não só eu, era uma geração toda pensava assim, o rap é isso. Coloca o CD de base no bolso
passa por baixo da catraca e ganha o mundo aí. Uma hora você chega em casa, tá ligado? E aí as bandas de outros segmentos, samba, rock, reggae, não, né? Porque até por conta dos instrumentos, precisa Sim. se locomover, automaticamente já criava essa mentalidade de chegar, eu vou tocar aí, mas aí tem a gasolina? Não. Então vocês têm uma van pra trazer nós? Não. Ah, então não tem como a gente ir, porque, né? Precisa se locomover até a cidade. Então os caras criavam essa mentalidade por conta dos instrumentos. E eu, não, né? De chapéu, total. Até que eu comecei a falar, ah, não, aqui também vira o meu sustento. Aí começaram a falar pra mim, mano, aqui pode ser o seu sustento. Você pode vender o seu CD, pá. Ainda resisti um pouco mais, trampei um pouco mais no escritório, mas um dia eu falei, vou tentar isso aí. Aí fiquei uns 2 anos ali ainda tentando achar por onde que eu levo o dinheiro da feira, pelo menos, só o da feira, não precisa mais nada. E vou apertando com uma filha pequena, tal, já. Aí foi onde as oficinas de rima me mostrou que eu tinha também um mercado ali para trabalhar. Aí eu hoje comecei a ganhar dinheiro fazendo as oficinas de rima, que virou palestra, que virou uma oficina um pouco mais temática. Hoje eu ganho para trocar ideia nos espaços, tá ligado? Mas isso foi construído, não vou lá para trocar qualquer ideia. Total. É construído a partir da informação que eu tenho, né? Da bagagem que eu recebo. Exato, E aí é toda uma construção para chegar é, nesse ponto, não é do zero. Porque eu falar assim, parece que estão me dando dinheiro de graça, né? Eu chego lá, falo com os moleques e ganho dinheiro, não é isso. Foi uma construção que foi acontecendo. Automaticamente o show aparece, automaticamente você começa, ó, pra mim até aí eu preciso de tanto, porque, né? É isso, tal. E aí você vai... Quando você vai ver, a coisa vira natural. Não é uma coisa que você fica focado ali, não, é o dinheiro. Tem edital, tem um monte de... Tem coisas que estão ali na frente de todo mundo e muita gente não vê. Os editais é um caminho, né? Você tem um podcast como esse, já entrevistou muita gente, tem um conteúdo incrível. Daqui a pouco eu abro um edital para vocês. Esse edital é para você ter um cenário melhor, para você ter um equipamento melhor, para chegar em mais gente, tá ligado? E mesmo assim, com tudo isso, quando você chegar, vão falar que você deu sorte, ou vão falar que você só pensa em dinheiro, que agora pode falar, tá, só pensa em entrevistar artistas renomados, porque agora os caras têm equipamento, porque agora quando você tiver um equipamento melhor, quando tiver um cenário melhor, quando tiver um alcance melhor, todo mundo vai querer ir, né? Aí enquanto você tá ali no caminhar, muita gente, não, esse aí não, tem pouco, quanto seguidor tem? Acredito que já deve ter perguntado pra você. Pô, você quer ir, quanto seguidor tem no seu canal? Ah, não vou não, tem pouco. Aí estoura, depois vai querer ir. É um negócio meio louco isso aí, né? A conta acaba não fechando. Então o dinheiro, ele precisa ter, só que acaba tendo que não ser o principal via, né? Tem que ser o trânsito, né? O dinheiro tem que ter em trânsito ali, é o caminho. Dó demais, mano. Vamos falar sobre o álbum que acabou de sair, literalmente. O negócio tá muito, muito recente. Então, se você for ouvir, até pega a luva pra pegar do forno, pra não queimar a mão. Tá muito recente. Primeira linha, o disco novo aí do Engrenagem Urbana. Cara, fala um pouco da história desse projeto. Imagino que nem se falou, né? 2020, 2021. Então, imagino que a ideia já tava há um tempo aí na cabeça de vocês, né? Então, o Primeira Linha, primeiro que ele nasce na ideia... A gente, em 2020, tinha planejado uma turnê de 10 anos, né? Que iria rodar em alguns lugares com esse show, trazendo as participações que a gente já tinha, né? No disco anterior, a gente tinha Tássia Reis, tinha X, tinha Rincon, tinha Dcast, tinha Jeff. A gente estava tentando fazer ali uma tour, né? Com essas músicas, né? Tentar voltar nos espaços que a gente já tinha tocado, reencontrar alguma galera, tal, enfim. Aí o que houve? Veio a pandemia, a gente chegou a fazer um Sesc Itaquera, chegamos a fazer um evento dentro do metrô também, e aí vem a pandemia. Aí aquele negócio, como é que você vai comemorar alguma coisa na pandemia? Não tá muito clima de festa. Você entrava no bagulho, luto, putz, não sei o que, contaminado, morreu, pá. Puta, o clima de festa não dá. E uma outra coisa também, as lives não iam contemplar, né? 10 anos você vai fazer um monte de É um live. marco, né?
putz, mano. Tem que ser comemorado da melhor forma. E aí você começa a pensar até na possibilidade, tipo assim, vou vender a mesma live para vários espaços. Porque você fala, pô, isso não tem sim, muito sentido. Mas você fala, caraca, que loucura, né, mano? Esse bagulho. Aí eu falei, mano, vamos começar aí, sei lá, pensar alguma coisa, algum CD e tal, alguma coisa desse tipo. E aí escrevi uma música que foi baseada na pandemia, chama-se Bem-vindo ao Mundo Velho. E aí eu gostei do alcance dela, gostei do que tinha acontecido. Comecei a escrever um pouco mais, aí escrevi algumas músicas. Nesse mesmo período, o Kiko estava fazendo a trilha sonora do filme do Medida Provisória, junto com o Rincon e com o Plínio Profeta, que era um filme do Lázaro Ramos. Sim. E aí ele falou assim pra mim, uma das músicas, por exemplo, né? Ele chega assim e fala assim, mano, Samuca, escreve umas músicas aí, mano, porque quando encontrar o Lázaro, chegou aqui uma taça aqui de vinho pra comemorar o CD, chegou a taça de vinho. E quando encontrar ele, eu vou apresentar e tal. Acabou que não conseguiu apresentar, por N motivos, tal, internos até da produção. A música ficou lá, a letra. E a letra eu tinha pensado na Preta Ferreira cantando pro filme, não eu. Era meio que um sambinha e tal. Tinha escrito mais algumas coisas, só que não tinha um conceito. Como eu coleciono CD, eu sempre, tudo que a gente faz ainda tem que ter alguma amarração. Não consigo só fazer e soltar, fazer e soltar. Os caras falam, não, mas mudou, agora é isso. Tá bom, mas eu preciso ainda ter alguma coisa nesse sentido. Senão, pra mim, fica inacabado. Resumindo, entramos na... Fui catando uma apanhada de músicas pra mostrar pros caras, tal. Produzimos uma aqui, outra ali, mas bem devagar. Até que o Matheus, que é o MXM, né, que é um parceiro nosso do estúdio, ele fez um drill. Ele falou, Samuca, você já rimou em drill? Eu falei, mano... quem? Grill? Churrasco, drill? bora? Fecha. Drill, pai. Não, mano, drill. Falei, que é isso? Aí ele, um estilo assim, assado, pá. Mais ou menos igual o Rincon fez e pum. Aí eu ouvi, eu falei, mano... Eu falei, puta, não vi muita diferença, assim, na linguagem, não. Pá, mas eu gostei do beat aí, me manda esse beat aí. Aí fiquei ouvindo o beat. E aí nasceu a Abram Alas, a letra e tal. Falei, mano, vou fazer um som aqui, como é um estilo que eu não conheço. Não vou nem pro refrão, não sei se pode ter refrão. Fiz um verso livre ali e mandei pra ele. Ele gostou pra caramba, mano, muito bom, mano. Ficou da hora, tal. Aí o outro ouviu também, gostou, gostou. Falei, mano, tá bom mesmo? Tá bom, então tá aqui de volta. Mas como assim? Eu falei, não, então essa aqui já vai ser a abertura do disco. Vamos pensar num disco. Caramba, mano. Vamos lançar o bagulho pra final. Não, vamos pensar no disco. Vai ser a primeira do disco, vai ser essa, Abram Alas. Aí os caras, mas você vai começar o CD por ela? Eu falei, vou começar o CD por ela. Vou olhar tudo que eu escrevi recentemente. Se nada couber, eu reescrevo. E o que eu puder aproveitar, eu reaproveito. Aí o que, então faz essa decupagem aí, mano. Mas não demora muito então. Então é isso. Aí pegamos, comecei por ela, olhei. Aí essa música do filme com a Preta Ferreira. Ouvi a letra, falei, mano, isso aqui cabe. Puxei, chamei ela, falei, Preta, tem uma música assim, assada. Ela fechou comigo. Eu escrevi uma parte, ela escreveu a outra. Já ficou ali pra gravar. Aí eu tô ali naquele momento de recebendo mensagem de Ano Novo, Natal, feliz Ano Novo. Aí chegou uma mensagem do Max B.O. Feliz Ano Novo, tal, pai, maçoando. Da hora, mano. Aí ele me mandou uma mensagem assim, Samuca, eu tô vendo aqui, mano. Feliz Ano Novo pra você, meu irmão, pá. Eu tô vendo que seu nome, Samuel Porfírio, mano, tem as iniciais. Ele ia falar as iniciais. Ele falou, as iniciativas da CIT, mano. Tá ligado? SP. Seria da hora você fazer uma música, mano, contando, tá ligado? Sobre a cidade, sobre a rua, sobre o trânsito, pá, as veias. Só que, mano, de vez de falar de São Paulo, tá falando do SP Samuel Porfírio, mano. Eu falei, caralho, mano, muito louca essa ideia, mas aí, mano. Então vamos fazer essa música junto? O que você acha? Aliás, demorou. Então nasceu a música com o Max B.O. assim, de uma mensagem do Ano Novo. Não, apresentão legal pro Ano Novo já, né? Porra, já. Só que foi mó brisa que eu escrevi minha parte, pensando em mim, né? Tal, residente do colossal entre o caos e a calmaria, atmosfera tempestiva, rotina ativa, fibras e massas, moléculas, músculos, marcas, sou SP, concreto, aço, osso, pele, alma, sangue, amor, suor, prazer, a dor avulsa, a repulsa vira arte, parte integrante desse maquinário humano, o espaço urbano, cotidiano, insano, consome, chove pontos de interrogações na massa cinzenta, trânsitos, nó na garganta, engarrafamentos,
Bifurcação, sim e não, sinos e sinais vão pela contramão, não, coração, cão guia. Me guia à frente, fones como meu marca-passo, no fronte todavia, no rito encalço, no vácuo, o eco rimando a repetição, passado a vida, uma lição, SP. Aí eu falei, caramba, escrevi sobre a cidade falando de mim, fiquei super feliz. Aí pensei, pô, mas como que o Max vai escrever falando de mim? Falei, mano, é o Max, eu vou jogar lá, se não der certo, ele faz outra comigo. Já aceitou participar mesmo? Pra minha surpresa, o verso dele, pra mim, é o melhor que tem do disco, na minha opinião. Porque ele faz um disco, um verso todo, usando as palavras SP. Sou paulistano, sou problema, somos pessoas sensíveis, partilhando samples por sambas possíveis. Do início ao fim, ele usa SP, 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 ficou maravilhoso. Na hora do refrão, pensei, mano, vamos fazer o seguinte, vamos catar as mensagens da troca onde nasceu esse som, e vai ser o refrão e vai ser o acabamento. Ele fechou. Só que tem só um problema. Eu falei, eu sei que você vai falar. Ele, iniciativas, né? Eu falei, iniciativas, mano, quero iniciais. Aí ele, e o que você acha? Eu falei, eu acho que você não vai conseguir gravar uma mensagem tão natural. Quanto uma mensagem do WhatsApp. Sim. E se a gente tá falando de cidade, são iniciais. Mas tá falando de uma pessoa, são iniciativas. Então, para mim, mantém o Adoniran Barbosa aí no erro de português proposital e vamos de iniciativas. E aí ficou o áudio com iniciativas, tá ligado? Então, o álbum foi construindo dessa maneira, né? Então, quando eu tinha a possibilidade de chamar o Sombra e o Marcão, eu pensei na ideia... Primeiramente, eu tenho os dois na faixa. Caramba, mano, o que eu falo do que com os dois, né? Tem que ser um tema que absorva tudo isso. Uhum. E aí foi onde eu pensei, analisei que ali tinha 3 gerações. 3 gerações do rap. Então pensei, 4 linhas, um verso, 3 gerações, uma track. Falei, é isso. A partir daí, a música toda caiu no conceito das linhas, né? Uhum. E aí, quando caiu no conceito das linhas, que era linha de pensamento, linha do tempo, que era um CD que, inclusive, comemorava os 10 anos de Engrenagem, então automaticamente eu precisava fazer essa revisitação na linha do tempo. Sim. Essa música, pra mim, foi onde ela deu o conceito pro disco todo, porque foi onde eu revisitei o Engrenagem e a gente criou todo o conceito de linha. Então, a linha do tempo, a linha de frente, a linha de raciocínio, a linha do pensamento, eu fui amarrando essas linhas todas dentro do Engrenagem, foi costurando tudo. Então, a gente foi pensando em linear. Aí, porventura, uma outra música começava com a palavra linear entre a vida e a morte. Eu falei, essa aqui também vai, já tá dentro. Aí, pensando em algumas coisas, fiz uma música amanhã falando sobre a partida, né? Que seria a última linha da vida. Falei, é isso mesmo. Então, o conceito ficou amarrado nas linhas. Amarrado nas linhas, olha que da hora. Tô bem linear nessa parada. E aí, o disco nasceu nesse... Primeira linha vem disso, de primeira coisa, de mostrar que a gente é o melhor da engrenagem ali, ou seja, a primeira linha da parada. Essa revisitação da linha do tempo, né? E aí a gente foi só amarrando, dando conceito a isso. Aí entra as músicas mais românticas também, que é um pouco do que a gente pode também trazer quanto característica. Foi trazendo todas as oportunidades, né? A Quelina mesmo trouxe uma coisa mais sensual pra coisa, né? A voz feminina e toda a bagagem que ela tinha também, do R&B. O Lucas Afonso, aí tinha uma música com o Lucas Afonso e não sabia como. Eu falei, caramba, olhando o disco aqui, não tem um tema pra ele. Só que eu preciso de alguma coisa que tenha a ver com as linhas também. E aí eu conversando com ele, e ele gravando o disco dele no nosso estúdio, produzindo, e eu ouvindo, e eu falei, caramba, o disco dele tá vindo tipo meio rap, meio samba, meio funk, umas ideias atuais, umas ideias de rua. Caramba, mano. Só que no CD do Engrenagem não tá indo pra esse lado. Como é que eu coloco ele e tal? Aí pensei em fazer uma poesia, eu achei muito pouco. E aí, mano, me deu um estralo, eu lembrei que ele fazia um trampo de música terapia com criança. Aí eu falei, mano, quando se fala de poesia, vão atrás no YouTube. Quando se fala de música, ele tem um CD dele pra falar. Sobre esse trabalho, ele não tem com quem falar. E aí ele vai usar essa música como referência. Aí eu catei o tema das crianças e pensei, criança e linha, a única coisa que pode ser é pipa, mas eu não queria só falar sobre isso, porque acho que não representaria tanto.
Aí eu pensei em um lápis fazendo um risco, então a ideia de lápis colorido vem com isso. Só que aí eu pensei, só que como estamos falando de criança, tem que ter criança. Aí eu fui catando, colhendo áudio de criança falando lápis colorido, giz de cera colorido e tal, fomos inserindo. A música é uma das que eu mais gosto, uma das mais difíceis para inserir, é uma das que eu mais gosto, porque ela vem com uma sensibilidade e uma crítica legal também. Então, quando eu fui ver, a gente tava com o disco amarrado. Aí, com o disco amarrado, a gente sentou no estúdio de novo, novamente. Eu fui o Matheus arrebentando a produção. E aí eu vim regravando. E no meio do processo da regravação ali, já tinha o show de lançamento. Né? A produção conseguiu fechar o show de lançamento. Aí nós correu um pouco mais para dar tempo. Aí no último dia 12 a gente lançou nas plataformas digitais. E no dia 13 a gente fez o show no Sesc Belenzinho aí com todos os convidados. Além disso, também tem uma música que me chama muita atenção, que foi a Pássaros, que eu escrevi durante a pandemia essa, né? Então, durante a pandemia eu tive a brisa que, tipo assim, cara, se eu fosse um pássaro, podia sair um pouquinho para dar um rolê. E aí comecei a associar os pássaros com a sociedade. Então, né, fui ali, papagaio, cagueta, ganso, polícia, aí o cisne, vamos falar sobre homofobia, aí vamos falar sobre cegonha, mãe solo, pavão, os caras que abandonam os filhos, comecei a associar cada coisa, não sei cada coisa. E aí eu escrevendo, tive uma coincidência muito grande, que foi o protesto da Gaviões da Fiel, na Paulista, contra o PSDB, né, durante a pandemia, né, contra o PSDB, o lance da merenda e tal. E aí se criou uma discussão política dentro da torcida também, né? Os caras começaram a falar, não, mas a Gaviões agora quer saber de política? O negócio da Gaviões é Corinthians, não é política. Só que a história da Gaviões é política. Aí eu falei, cara, os caras são da torcida e não sabem a ideia da torcida. Então o trecho até bem propício, né? Gavião treinado de postura não mistura os bandos. Vai pra esquerda e não faz aliança com o tucano, né? Que aí, tipo, pra mim, hoje é muito atual também por conta da aliança que o PT faz com o Alckmin ali também. E muita gente acha que, inclusive, o verso é uma crítica ao Lula, e não é. Porque Lula é peixe, não é peixe, né? Não é pássaro, né? É do mar. Então, é uma coisa, não associa muito a outra. Então, a Pássaros, ela não fala de linhas, mas ela fala de uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento e metáforas, no qual eu acho que contempla, né? Mano, de tudo que você falou, eu como fã, algo que eu curto muito disco é isso, e é algo que a gente não vê muito hoje em dia por causa de mercado, por causa de vontade de artista mesmo, não tem de lançar projetos. Mano, eu acho muito louco isso. Uma linha de construção, o disco inteiro tem um sentido, tudo que amarra ele, isso eu acho que só engrandece a obra. Então, mano, muito foda quando você falando, eu que já ouvi o projeto, encaixando mais ainda, tá ligado? Parece as peças vindo cada vez mais e confirmando ali, disso tem a ver com isso. Veja o quebra-cabeça ali se montando. Então muito foda, mano. Parabéns aí pelo inclusive a música Clube da Luta também, que aí entra no lance daquele rompimento, né, psicológico e tal, que aí também foi durante a pandemia, que eu também assisti esse filme umas 3 vezes na pandemia. Eu falei, putz, esse filme tá muito comigo nessa pandemia, eu vou assisti-lo, eu vou colocar ele de alguma forma no CD. E aí a gente foi também, conseguiu colocar. Então a construção se baseou depois que a gente gravou, que eu escrevi Linha do Tempo com Sombra e com Marcão, eu consegui amarrar melhor o conceito do disco. Teve um caminho, né? Ele teve tipo, ok, já sei onde eu quero chegar. Sim. E aí muita coisa que eu tinha escrito não entrou porque não fazia sentido pro disco, né? Mas não que eu não vá usar aí no futuro próximo. Aí deu também para brincar bastante ele também. Acho que eu precisava falar algumas coisas em relação à cena, precisava falar um pouco sobre algumas coisas que tava aparentemente fora de questão. Acho que foi um disco que teve um resgate assim, importante para nós. Eu posso dizer que foi um resgate importante para nós. Eu sei que é bem recente, né, o trabalho, mas o que você já recebeu aí de recepção do pessoal que curte vocês? Muita gente falou que é um trabalho mais maduro. Eu tinha um pensamento também de superar o anterior. Eu não gosto de associar um disco ao outro, porque cada disco tem a sua história e seu momento. O Samuel, que escreveu a primeira linha, ele contribuiu e ele vai deixar de existir para vir um outro Samuel. Do próximo projeto, quando ele chegar o momento.
Então eu não gosto de comparar porque é desleal, né? A informação que eu vou ter amanhã não vai ser a mesma que eu tenho hoje. Então é desleal comparar. Mas sonoramente falando e com as participações, eu achava que a gente não ia superar a expectativa do anterior. Quando foi saindo, quando a gente foi ouvindo aqui, ainda, né, as pessoas mais íntimas ouvindo, todo mundo destacou muito a mudança. A mudança. Primeiro que a gente trouxe coisas que está no atual, que é o trap, que é o drill, mas trouxe também o que não está sendo feito. Trouxe referências também de outros ritmos que não está sendo feito agora. Então teve muita surpresa quando o pessoal me viu arriscando um pouquinho, né, ainda que de forma bem menor do que a temática do samba traz, mas quando vem a Vitrine com a Preta Ferreira, e é uma letra social e atual pra caramba, que fala de arma, né, e tal, de armamento, enfim, o pessoal se surpreendeu quando viu a música com a Aquilina, que é tipo um blues, o pessoal se surpreendeu, são coisas que não estão sendo feitas hoje, né? E aí, quando você começa um CD de drill e termina com um boom bap, ou começa um CD com drill e tem um samba no meio, tem criança, tem blues, então torna-se meio estranho, né? Fala, caramba, mano, mudou muito, teve muita referência. Os outros CDs, a gente tinha uma coisa meio linear também de seguir um estilo ali, né? Uhum. Esse eu acho que veio mais modificado. Então as pessoas falaram muito sobre isso. Falou muito sobre as produções, né? Acharam que evoluiu bastante e tal. Então, a princípio, tá chegando em bastante gente, assim, comparado com a nossa história, até porque nós que vinha da época do CD físico, né? E aí, se aventurando ali no... É o primeiro trabalho que só tá na plataforma digital, que não tem o físico. Então, a gente ainda tá aqui naquela expectativa de atender um outro público. O nosso público tá fora da rede da plataforma digital. Tá? É o público do CD físico. Tanto que eu ainda não estou feliz com isso. Eu quero aqui pensar em, de repente, fazer um vinil nem que for pra mim. Porque eu, como colecionador, não tenho o meu, eu vou falar, não. Putz, mano. Aí os caras, não, deixa na plataforma, tal, mas eu tô aqui ainda tentando convencer de ter, pelo menos, na minha coleção. Ou sei lá, alguma edição especial, poucas unidades ali, quem sabe. Tal. Mas aí é uma viagem, porque aí a recepção disso foi tão boa que a gente começa a pensar em algumas coisas ainda para esse ano, né? Tanto de videoclipe, quanto de revisitar algumas coisas que a gente já tinha feito lá atrás e não lançou na plataforma digital e voltar para lá, inserir lá, enfim, montar um catálogo para isso. Começou a criar algumas ventanias aqui por conta da recepção. A recepção foi muito boa, assim. E shows pro futuro? Tem mais algum pra frente? Vocês querem fazer mais? Como tá essa área? Cara, a gente quer fazer vários, todo dia. Que é o Brasilzão inteiro, né? Você quer mostrar, né? Total. Tem bastante coisa que vai negociando, né? Porque quando você cai num Sesc, né, o lançamento foi no Belenzinho agora, muita porta abre, né? Muita gente tem acesso, muita gente fica sabendo, por conta da divulgação é bem forte. Então, surge alguns projetos em negociação, surge alguns flertes, tipo, como é que tá? Quanto que tá? Oi, sumido, como é que tá? Tal, rolam umas coisas assim. A gente tem vários projetos, né? A gente tem uma banda de jazz dentro do estúdio também, que é o Quebrado Instrumental. Tem um projeto que é eu e o Kiko só, que a gente toca algumas músicas do Engrenagem, mas é só teclado e voz. E esse teclado e voz toca agora no mês do hip hop, amanhã, né, numa loucura igual essa que eu acabei de falar, que talvez não tenha os equipamentos gerais, enfim. Mas vamos estar lá amanhã no nosso compromisso. Se não tiver, a gente vê o que resolve lá. Então a gente toca amanhã, e aí eu fico até hoje, daqui a pouco saindo daqui, a gente vai pro estúdio para ver o que a gente recolhe desse repertório novo e toca nesse show, e o que toca do repertório antigo nesse, até porque é um outro projeto. Sim. Mas é bem provável que a gente teste as músicas do CD novo por conta dos beats ser mais atuais. Eu vou estar também no dia 17 agora numa palestra no Céu São Mateus. A gente vai discutir o documentário Poder Secreto, né? Juntamente com o diretor da série. Fala sobre o PCC, e é onde a gente encontra os meninos que saem da Fundação Casa também para esse debate crítico e social.
Então a gente tem muito dessas demandas sociais e cultural dentro da nossa vivência mesmo, né? Então o Engrenagem tem algumas coisas negociadas, mas de fato fechado agora nenhuma. Uma boa, mas aí, como eu acabei de falar, né? O disco acabou de sair, muita coisa pra acontecer ainda, eu tenho certeza. Então, o disco vai trabalhar muito ainda, né? Porque não é lançou, acabou, né? Lançou é um novo começo, que é o pós-lançamento. A gente sabe que muita coisa acontece. Até também por causa de uma forma contratual, a gente não podia nem tentar ter uma agenda antes, né? Então a gente fez a gente fez Casa Natura recente, com o Rincon, mesclando o repertório ali, ó. Quem tava lá viu algumas coisas novas, né? Isso em off. E agora lançou de forma oficial. E agora, lançado de forma oficial, você começa a trabalhar a ideia de que é o disco novo. Antes, por mais que tinha alguma coisa ou outra ali inserida, você não podia trabalhar com essa linguagem. Música nova, repertório novo. Não podia. Às vezes quem tava lá se surpreendia com alguma coisa. Mas agora que já foi feito o lançamento, agora a gente vai pensar na turnê desse disco, né? Então a gente agora começa a trabalhar a ideia. Quando vem a proposta, a gente analisa se tem a ver com a proposta do disco. O que dá para ser feito, até porque tem muita participação, né? São 6 participações. O que dá para levar, quem dá para levar, se é interessante levar. Então tem toda essa burocracia agora para pensar, né? Justo. Então, deixar claro aí, disco na rua, primeira linha, se você estiver no YouTube, deixo aqui no link da descrição pra você ir embaixo, acabar a entrevista, você já lá conferir. Ou se você já ouviu, agora que teve a entrevista, já tem novas informações sobre, é justo demais você voltar e agora ouvir de novo o disco, bom. né? Deixar na playlist aí, no favorito, compartilhar. Põe na sua playlist favorita, vai lá ouvir, novinho em folha, bastante faixa, então dá pra aproveitar bastante por um bom tempo. Então se você estiver no YouTube aqui embaixo, se estiver no Spotify mais fácil ainda, só escrever o nome Engrenagem Urbana ali na sua pesquisa, vai achar rapidinho, certo, rapaziada? Não perde não, bora ouvir bastante. E pra gente terminar aqui o podcast, a gente faz um quadro chamado Meus Favoritos, e ele funciona assim. Eu vou fazer várias perguntas rápidas e são todas relacionadas à cultura pop. Pra gente saber, quando você não tá fazendo música, o que você gosta de assistir, o que você gosta de ouvir, esse tipo de coisa. E é tudo no bate-bola aqui. Eu vou perguntar o seu favorito sobre algo e você me fala qual é o seu favorito, certo? Vamos lá. Então eu quero saber de você qual é o seu filme favorito. Filme favorito? Vou colocar Dia de Treinamento. Pô, clássico, hein? Quem pegou, pegou. Quem pegou. Pô. Qual é a sua série de televisão favorita? Série de televisão? Chaves. Faz tempo que eu não vejo coisa de Chaves, ó. Agora você pegou aqui na criança interior. O meu máximo respeito ao Chavinho, não tem como não. Qual é a sua diva do pop favorita? Rihanna. Foi fácil. Qual é o seu desenho / anime favorito? Pode ser um ou outro ou os dois, se tiver os dois. Cavaleiros do Zodíaco. Boa. Versão clássica. Quem cresceu vendo essa aí, bom demais. Pra quem você torceu no BBB 22? Torci pra acabar. Pra gente encerrar com música, qual disco ou EP você tem mais curtido recentemente? Disco EP que eu tenho curtido mais recentemente? Bom, do que saiu ou do que já estava aí? Do que você mais tá curtindo recentemente? O que eu ia falar, não sai da sua playlist, mas você gosta mais do disco? Qual é o disco físico que mais você recentemente eu tenho mergulhado muito em 2 caras, Milton Nascimento e Luiz Melodia. Tenho descoberto bastante coisa deles. Inclusive, fica a dica aí, ó. Luiz Melodia. Gigante. Parece uma coisa que a gente conhece, mas quando a gente começa a mergulhar, parece bastante coisas, hein? Bastante coisa diferente. Mas na rede social, na plataforma digital, tenho ouvido bastante o Kamal. Sempre, né? Grande mestre. É isso, mano. Com isso a gente encerra mais uma edição do Pode Falar Podcast, certo? Dá aquele salve pros créditos, que querendo ou não são todos meus. Então roteiro aí, produção, montagem, thumbnail, tudo aí do projeto tá sendo feito por mim. E dá aquele salve pro Rodolfo Capelas, quando ele puder ele vai voltar aqui pra continuar a fazer as entrevistas comigo. Quem tá ligado da história do Pode Falar sabe que eu faço com o Rodolfo aqui o podcast, certo?
Se você curtiu, chegou aqui pelo Engrenagem Urbana, você curte aí o Samuel, o trampo dele, não conhece Pode Falar, eu deixo esse convite pra você, ó. São mais de 150 edições de Pode Falar, alguns anos que a gente tá nessa caminhada, então certeza que mais pessoas que você gosta já passaram por esse podcast. Isso é certeza absoluta. Então dá uma conferida aí, vê se você acha mais algum podcast que seja do seu interesse, que eu acho que você vai curtir, certo? Fica esse convite. Podefalar.com, é só acessar que você vai ter ali todos os links certinho, Spotify e YouTube, pra você acessar as edições. Lembrando que da edição 00 até a edição de hoje, você encontra lá no Spotify, e a partir de que a gente começou a fazer vídeo, você encontra dali pra frente no YouTube. E a gente já faz vídeo faz um tempo aí, então tem bastante edição por lá também. Mas se você quiser a história inteira, você vai ali no Spotify, certo, rapaziada? Eu quero agradecer demais o Samuel por ter participado aqui do podcast, ter trocado mais essa ideia com a gente, ter contado um pouco mais da sua história e um pouco mais desse disco novo que tá chegando da melhor forma. Então, mano, da nossa parte, só a satisfação de ter você aqui. E se quiser mandar um recado final, tamo junto, meu mano. Não, somente agradecer a oportunidade de fala, de troca, desejar prosperidade e bastante sucesso no Pode Falar. E pode falar que saiu o disco de Engrenagem, pode falar que a gente tem por aqui, pode falar que a cultura virtual, né, digamos assim, ela resiste e existe, e a gente acredita demais nessa troca e nesses espaços também. Agradecer de novo o respeito, o carinho e a oportunidade, e dizer que vocês têm um parceiro aqui para quando precisar, só voltar a chamar que a gente tá por aqui para trocar uma ideia. Firmeza? No mais é isso. É isso, mano. Daqui as portas abertas, quando quiser voltar no futuro, com certeza seja bem-vindo, você tá em casa, certo? É nóis. E não deixem o Chaves morrer. Procurem no YouTube, procurem no geral. Isso, porque aquele ali é zica, hein? Ali é zica. É isso. Tamo junto, rapaziada. Um abraço, até semana que vem. Valeu. É nóis. Pode Falar veio na bola de meia pelos de fé, Lucas Pinho e Rodolfo Capelas.